Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Meus convidados já estão aqui, novembro está começando, meu diretor também já está aqui, por isso que ele mudou de câmera, isso é que eu fico feliz. 1º de novembro, o ano acabando e o dedo está congelado. Mas não tem problema, por isso que eu dou bom dia para Carol Lagamba, modelo internacional que vem neste programa Mineirão. Tudo bem, Lagamba? Tudo bem, Carline, pessoal de casa, que manhã maravilhosa, não é mesmo? E já terminando, quase entrando ainda no feriado. Ah, amanhã é feriado. É verdade. Da vivíssima Lagamba para o cidadão ainda. Bom dia, Éder. Ótimo dia, Carline, ótimo dia, minhas amadas telespectadoras, queridos telespectadores, colegas de bancada da TV Alterosa, enfim, todo mundo que nos dá o carinho dessa audiência, que acorda conosco mais cedo para assistir o TV Verdade. Olha que coisa boa, só gente boa do outro lado. Já chegou a psicóloga mais famosa da televisão brasileira, a doutora Viviane Neto. Bom dia. Bom dia, que bom poder estar aqui mais uma vez. Bom dia você que nos assiste, que o dia seja muito abençoado. Amém, amém, amém. Ele, Alberto Luiz, o homem que sabe o que diz. Especialista em segurança pública, hoje importantíssima a presença do senhor aqui. Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia aos companheiros de bancada. Bom dia a você que nos prestigia com a sua audiência. Tira essa música do bom dia, bota imagem de violência na tela, que eu não estou para brincadeira hoje, tá bom? 24 horas de violência no Brasil, vou dar os números para vocês e não tá nada, coisa não tá boa. É assalto toda hora, é cara com fuzil na mão, é pistola, é revólver, você tá no comércio, você é assaltado, você tem uma lojinha, você é roubado, você tá no carro, chega o cara com o carro, desce um bando de vagabundo e te assalta, roubo de carro é toda hora, você tem um carro, o nego rouba seu carro, o nego chega, mete o berro e leva o seu carro embora, fora os assassinatos, estão matando demais no Brasil, mata mais no Brasil do que em qualquer guerra no planeta Terra. Que país é esse? Que país é esse? É o Brasil, campeão mundial de violência. Eu volto já! Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? TV Verdade no ar, que país é esse? Esse é o país campeão de violência. A violência está na sua tela. Eu tenho até raiva de mostrar, mas é crime toda hora. É assalto toda hora. É roubo de carro toda hora. É estupro toda hora. É mulher agredida toda hora. É agressão dentro das escolas toda hora. É assassinato. É exército na rua e não resolve. Onde iremos parar? O Brasil acabou? Temos que implodir o Brasil ou só o Congresso Nacional? Eu não sei, a situação está muito difícil. Os dados últimos divulgados pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública, corta para mim, um beijo no céu para o meu amigo Tela Cheia. Os dados divulgados esta semana pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, gente, 61.619 pessoas assassinadas no Brasil em um ano. Quando eu falo isso, é morte notificada, hein? Isso é fora vagabundo que virou presunto na mão de bandidos sem a gente ficar sabendo. Fora os que foram picados, sumidos e derretidos sem a gente ficar sabendo. Só que passa de 80 mil fácil, passa de 100 mil mortes por ano. Não tem guerra no mundo que mate isso. Aquela bomba atômica no Japão não matou isso, tá bom? Estamos matando por ano no Brasil mais do que a bomba atômica da Segunda Guerra, tá bom? Imagens da violência, só um pequeno dado para começar, assustador, um pequeno dado assustador, só para começar. Só de carro roubado, são quase 3 mil carros roubados por dia. Bota o número na tela para o pessoal de casa ter uma ideia. Só de carro roubado. Quando eu falo pôr na tela, é para pôr na tela.
Só de carro roubado são 2.922 carros roubados por dia, cidadão Éder. É um verdadeiro absurdo, né, Carlinhos? São números de guerra. Aliás, estamos sempre falando aqui, são números de guerra. São números inaceitáveis, são números assim que surreais, são números que não podemos de forma alguma achar que isso é normal. Mas, infelizmente, nós estamos deixando isso acontecer, não estão cobrando, é só isso mesmo, não tem jeito. Não, tem jeito sim, em qualquer país desenvolvido, sabe? Qualquer país desenvolvido, um país que tenha responsabilidade, não chegaria nem a 1/10 disso. Mas nós estamos ultrapassando violência de guerra, de atentado e de tudo mais. Mas eu me pergunto, Carol Lagamba, 3.000 carros roubados num dia. Como é que somem 3.000 carros roubados num dia? Eu imagino a cena, Lagamba. Se cada um for roubado por um vagabundo, são 3.000 vagabundos roubando num dia. Se vocês estiverem em dupla, são 6.000 ladrões de carro agindo num dia. Pois é, Carline, é igual o cidadão falou, tipo assim, são números, níveis inaceitáveis de violência, de roubos, de atrocidades que a população sofre. Eu, por exemplo, não tenho carro. Mas quando eu ando de carro, né, por exemplo, pego do meu namorado alguma coisa, ele fica no estacionamento. Ou seja, eu já saio de casa me planejando para saber se tem estacionamento, para não correr o risco de ser roubada. Então, peraí, você paga o licenciamento, o seu namorado, né? Paga o licenciamento do carro, que já é obrigado a pagar o seguro obrigatório. Isso. Aí você é obrigado a pagar um seguro pro seu carro, porque se acontecer alguma coisa com o seu carro. Claro. E aí você não deixa na rua com medo de ser roubado, aí você paga o estacionamento também. Exatamente, paga o estacionamento também. É um bolo de neve, é um desrespeito com a população que, assim, não dá mais. Porque, por exemplo, quem não pode pagar um estacionamento? Você não pode ter um carro, você não pode pagar o estacionamento, também não tem condição de pagar o seguro, se perde aquele bem precioso que juntou dinheiro, fica sem nada. Pois é, Carline. E outra coisa, a gente pega e anda de ônibus, que eu ando de ônibus. E quando o ponto de ônibus para em um ponto deserto que não tem ninguém, e o medo de eu ser assaltada, de ser estuprada, de acontecer qualquer coisa. Ontem no ônibus aí, passaram a mão numa mulher aí, Coronel Alberto, o senhor ficou 30 anos na rua prendendo bandido. Como é que vai prender o coronel? O senhor me perdoe a pergunta, eu sou até analfabeto. 3.000 ladrão de carro por dia. Desde que o sistema criminal nesse país, ele se conecte. O que nós estamos vendo, e essa pesquisa ela é bem complexa para que a gente debate aqui com profundidade, o sistema está desconectado. Se nós tivéssemos investimento, apesar de que, nessa pesquisa aí, demonstra que de todas as áreas, a que obteve mais investimento foi o sistema penitenciário. E se não tivesse, então, mas a polícia, tanto a militar quanto a civil, e outras estruturas de segurança por municípios afora nesse país, têm feito muito. Prisões, apreensões, recuperação de veículos. Isto é uma rotina que acabam dizendo assim, olha, os policiais estão enxugando o gelo, porque é mas verdade. o senhor prende e a justiça solta. O senhor já prendeu mais de uma vez o mesmo cara? Muitas vezes. A reincidência é muito grande. Então, aqui mesmo na Savassi já aconteceu, em Belo Horizonte, de apreender um adolescente por mais de 25 vezes. Então, isso... até o nome do pai e da mãe. Isso é inevitável. Então, não funciona. A Carol disse, olha, ela adota algumas medidas de autoproteção. Ela verifica se pode ou não estacionar em determinado lugar, se ela pode ou não descer em determinado lugar ao desembarcar do ônibus. Não é por isso, você que nos assiste, que nós vamos assim, olha, lavar as nossas mãos. A coisa desencanta, nos deixa desolado. Mas você também precisa reagir. Doutora Viviane, a senhora que é psicóloga, eu tenho que perguntar para a senhora, eu acredito na recuperação do ser humano, daqueles recuperáveis. Agora, o coronel me deu exemplo aqui de um ladrão apreendido, preso mais de 25 vezes. Na minha opinião, esse cara tem que ficar trancado para sempre, porque ele é nocivo para a sociedade. A senhora, como psicóloga, só queria tratar um vagabundo desse?
Não gostaria. Não? Não E gostaria. tem tratamento um vagabundo desse? Olha, é quase que impossível, porque são condutas permitidas. E condutas permitidas são condutas aceitas. E como não tem uma política pública bem desenvolvida, né, no nosso país, nós bem sabemos disso, então isso reforça esse tipo de comportamentos. E pegando aquilo que a Carol disse, né, dentro dos comportamentos que nós vamos aprendendo a adquirir ao longo do tempo, o grande problema é que a maior perda que nós temos, além do bem, são também os aspectos psicológicos que nós vamos desenvolvendo na gente. Nós nos tornamos reféns da nossa sociedade. Então, hoje, a maior prisão se torna internamente, porque a gente tem medo de sair na rua, né? A senhora dona de casa que está nos assistindo, a senhora, quando o filho sai de casa, a senhora fica desesperada, pensando, e agora? O que vai ser do meu filho? Né? Os meus filhos já foram assaltados várias vezes. E a gente se escraviza no celular. Exatamente. Onde você tá? E aí você fica ali naquela pressão toda e o filho às vezes fala, mãe, calma, deixa eu respirar. E seus filhos foram assaltados à mão armada? A mão armada, já levaram, eles são jogadores do Minas. E voltando ali do Minas à noite, 8h20, 30 da noite, e já pegaram os dois, né? Por fim, eu já falei para eles, eu não dou mais celular bom, né? Eu dou um celular de marca razoável, Carline, porque é para levar. observou que agora eu acabei de ter a comprovação técnica do que eu venho... Técnica e científica, né? Porque a doutora é uma cientista. Uma comprovação técnica e científica que eu venho falando aqui há muito tempo. Do aparecimento da sub-raça humana. Ela falou claramente, pessoas que não querem se recuperar, pessoas que sabem que está errado, mas fazem, pessoas que querem ter tudo que um trabalhador tem, mas não querem trabalhar, pessoas que simplesmente agem como aves de rapina. Não trabalham, não produzem, não querem ir para a escola, não querem ter emprego, não querem contribuir para a Previdência Social, mas quer o conforto das pessoas que fazem tudo isso. Então, é esse tipo de gente que eu falo que nós temos que ter um pau-nau para eles. Mas existem Vamos trabalhar, doutora, vagabundos. tem Mas muita gente no existem Instagram aqui exceções. criticando. Ô, doutora, a gente trabalha duro para danar, para ter um celular bonitinho, a gente tem que comprar o vagabundo só para dar pro vagabundo? Infelizmente. No país que nós Ó, que estamos loucura. vivendo Chegamos. hoje, infelizmente, eu já fui tentada também ao assalto, né? Eu saindo do consultório, entrando no meu carro, né? E vieram 2 rapazes e já me enforcando e pedindo meu celular. E foi assim, graças a Deus eles não conseguiram levar e saíram. Todo mundo Ou nessa seja, mesa já foi assaltado? Eu, graças a Deus, ainda não. Coronel. Eu também não. Ainda não. Carol? Houve uma tentativa, mas Aliás, uma desculpa. boa alma me ajudou. Tipo assim, desculpa. jogou o carro em cima do assaltante. Me fez lembrar um tempo bem remoto. Sim, eu estava pagando uma conta e aí um imbecil, né, porque é uma besta, A besta fera. ele bateu a minha carteira e saiu correndo entre os carros e eu corri atrás dele até alcançá-lo e pegar e recuperar Mas o o meu senhor bem. já era policial, né? Não, não era policial. Não era policial? Não, por isso que eu disse O que... senhor era o que, agente secreto? Não, eu era... Se fosse, você não reagiria, eu não. Eu era civil. Eu era civil, não era policial militar. Então, Porque a me recomendação é não reagir, né? Pois é, Mais um recomendação dado é- assustador que o povo está perguntando. Carline, e você falou de mortes aí, né? Antes de falar de mortes, eu só quero fazer uma continha com você, porque eu sou ruim de matemática. Mas se a gente falar aqui, eu botei quase 3 mil carros por dia, né? O número que eu escrevo, o número de novo, pessoal de casa, 2.922 carros roubados por dia. Quando aparecer esse número, tira aquele escritinho de baixo, que o povo em casa não é obrigado a ler esse monte de coisa escrita ao mesmo tempo, né? Se vocês fizerem uma conta, gente, vai dar aí 1.066.000 carros roubados por ano. Ó, estou bem, hein? 1 milhão? Não tem fábrica que faça isso de carro. É Só para alarmante. sustentar É vagabundo e verdade. bandido Que para isso, roubar. que absurdo. Mais de 1 milhão de carros roubados por ano no Brasil. Isso é um ciclo vicioso, né? É. Porque obriga você a ter o bem, a pagar um seguro, Sim. porque você pode perder Que loucura. o seu patrimônio. Portanto, a indústria
não só a indústria que fabrica o veículo, ela vai novamente colocar novos carros para serem vendidos, mas a indústria do seguro vai faturar muito com a criminalidade nesse sentido. Uma loucura. O seguro sobe em razão do aumento do furto, do roubo, né? Assassinatos, olha os números de assassinatos, são 61.619 assassinatos no ano. Aí tá errado, gente, escreveram errado, são 7 assassinatos por hora. São 7 assassinatos por hora, gente. Vocês me desculpem, mas são 168 mortes por dia. Vocês me perdoem. Isso eu já falei até aqui no programa várias vezes. São mais de 160 mortes por dia. Né? São 7 assassinatos por hora. E olha que nós vamos considerar... considerar... E a gente não pode andar armado. Olha as imagens aí. E a gente não pode andar armado para se defender. E olha que nós temos que considerar aquilo que você falou no início do programa, né? 70 mil pessoas, 71 mil pessoas no ano passado sumiram, desapareceram. Desaparecidos. Então, nós estatística. Uma pessoa some a cada 8 horas. Exatamente. Não, 8 pessoas desaparecidas por hora no Brasil. Exatamente. E esse número é cruel porque ele revela o homicídio que consumou-se no local. Esse é que é o grande problema. Consumou-se no local. Foi para o hospital, ficou 6 meses, 1 ano, morreu? Não entra na estatística. Então, é muito mais cruel. Em Nagasaki, né, quando soltaram aquela bomba atômica lá, teve Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima, 130 mil. Nagasaki, 70 mil. Ou seja, por ano, é como se alguém jogasse uma bomba mais poderosa do que Nagasaki só para matar no local da violência. Lembrando mais, aliado a isso, temos também o trânsito, que também está matando e fica impune. Então, isso é que nós precisamos explicar para o telespectador. A senhora que está aí agora, está chorando um ente querido, o senhor, o menino, a menina, que como eu, chora um ente querido que se foi vítima da violência. Até quando nós vamos ficar suportando isso? Até quando o nosso coração vai chorar isso? Outra coisa que eu não admito, e primeiro quero as mulheres falando, que depois o coronel fala, assassinato de policiais, que eu acho uma das coisas mais inadmissíveis e mais graves que acontece. Não porque... Pode pôr aí o assassinato de policial, gente, o número. Não é porque o policial vale mais, é porque ele é o representante da segurança pública, ele é o nosso protetor. Tanto que você vê que quando acontece um crime desse nos Estados Unidos, a família do policial assassinado ela é recebida pelo presidente da República. Porque o Estado sente-se tão responsável por aquele pedaço dele que se foi, que o presidente da República recebe a família do policial morto. Aqui no Brasil, é um policial assassinado por dia e ninguém faz nada. E ninguém faz. Os policiais nossos não têm proteção. São os homens que nos protegem 24 horas. Pois é. Ô, Carline, eu já falei aqui isso uma vez, não há um respeito pelos nossos policiais. Né? A gente acha que todo policial é fascista, que ele vai, sei lá, te extorquir de alguma maneira, como se ele fosse o próprio ladrão, como se ele fosse o próprio criminoso da sociedade. Criminoso, na verdade, é aquele que mata e que rouba. O policial está aí para nos defender. E não tem esse respeito. O brasileiro não tem esse respeito. É uma questão cultural. A gente, tipo assim, tem um despeito por policial que é assim, é inadmissível. Agora, houve uma época em que a gente passava pelas viaturas e cumprimentava com o máximo respeito os policiais. Eu faço isso até hoje. Né? Eu faço isso também. Eu faço. E ai do vagabundo que atirasse uma pedra numa viatura. Se desse um tiro, então estava morto. Agora hoje, policial... Teve um caso semana passada que eu fiquei indignado. Briga de torcida naquele maldito jogo. Eu falo maldito que futebol hoje é um esporte maldito. Teve um jogo aí de Cruzeiro e Atlético, uma briga de torcida. A primeira viatura que chegou da Polícia Militar foi recebida a bala pelos torcedores. Recebida a bala. Não é para prender esses torcedores tudo e esquecer na cadeia? Claro que não. Não? Claro que não. Tem que deixar essa viatura que chegou e foi recebida dessa forma tinha que abrir fogo
Não Nossa. tem mais, mas tinha que ter metralhadora e cartucheira 12. De metralhar os torcedores? Derrubar todo vagabundo que atentasse contra o Meu militar. Deus. Porque quem atua contra o militar está atentando contra o Estado. E eu estou falando aqui o Estado com E maiúsculo. E também o Coronel. Estado de Direito. Não podemos admitir isso, não. Coronel, qual é o sentimento de perder um amigo por dia? Triste. Sem o que dizer, porque é um irmão seu, é um companheiro. Eu já vi um companheiro Quantos ser amigos morto, o senhor já ser enterrou, morto. o coronel? Foram vários, mas na minha frente O eu senhor já vi, perdeu o colega na sua na frente? minha frente, correndo atrás de um bandido num beco de favela, e o bandido simplesmente virou e atirou. Ele nem olhou para onde estava atirando, não fez mira, ele acertou na testa do companheiro que caiu na minha frente e eu fiquei em pânico e é desolador, é triste, é uma dor O indescritível. senhor estava numa perseguição a um bandido. com o seu colega. Então na época era favela, né? Favela do bairro São Paulo. Hoje já modificou muito aquela região e ele era rimo de família. A mãe dependia dele para o sustento e ele veio a falecer na minha frente. E é triste, é assim, sem descrição, a dor de perder um companheiro. Claro, nós policiais entramos sabendo que corremos risco, mas queremos um mínimo de dignidade por aquele que nós nos entregamos a própria vida para salvá-lo. Há pessoas, principalmente jovens, mães que querem passar a mão na cabeça do seu filho, que comete aí uma série de violência, tratar mal ou dirigir impropérios e dirigir falas que venham a ofender a autoridade policial. A polícia, o agente policial é o próprio Estado e ele deve e merece. Eu exijo que cada cidadão pense no policial como alguém que é um anjo, um guerreiro, um herói. E ele deve ser tratado dessa forma. Só complementando, Carline, quando você fala isso, o coronel estava lá, nós nos encontramos no velório do soldado Neves, agora Cabo Neves, Sim. né? Filho do Sr. Walter e Dona Bete. E eu estava do lado quando o Sr. Walter me Nós puxou. recebemos aqui os Nós pais. recebemos, né? Até diplomamos o Cabo, uma diplomação póstuma, mas como herói de verdade. Mas o Sr. Walter me puxou pelo braço e me chamou lá dentro, do lado do corpo, falou assim: vejam o que fizeram com meu menino. E o som, Carline, do choro da Dona Bete nunca vai sair da minha cabeça. Porque a dor que vinha do coração daquela mãe que teve o seu filho abatido por vagabundos, vagabundos que não contribuem em absolutamente nada para a sociedade, tombou um herói, tombou um herói. Então, é dessa forma que precisamos ver, porque o brasileiro está dividido agora sobre esse assunto em dois. Um, que é o brasileiro canalha, que é o brasileiro covarde e ladrão, que fala mal da polícia, porque a polícia atrapalha o desenrolar da vida dele. E o outro é o brasileiro burro, idiota, Maria vai com as outras, que segue o ladrão e xinga a polícia. Mas quando acontece o problema, eles clamam a Deus e chamam a polícia. Resolvido o problema, agradece a Deus, xinga a polícia. Mas sabe o que nós não Hipócritas. podemos deixar de mensurar? Nós estamos falando para um telespectador, né? Uma sociedade. E dentro de tudo isso é devastador. A dor, o sofrimento, são perdas. Mas nós também temos que colocar em pauta a família desse bandido. Porque nem todo bandido, ele tem uma família que é bandida. E a família desse bandido sofre também. Então, é uma sociedade que está a cada dia mais desencadeando patologias. Posso fazer uma síndromes pergunta do para a senhora? pânico, sim.
A senhora desculpa a franqueza da minha pergunta. Isso aqui não é encontro de Fátima Bernardes, não. Eu vou perguntar na lata. Pode. A senhora, se tivesse recurso e fosse receber para fazer um tratamento psicológico, a senhora trataria a família do bandido que matou o policial ou a senhora trataria a família do policial que foi assassinado? As duas famílias estão destruídas pelo homicídio ocorrido. A senhora trataria qual família? São 2 tratamentos diferenciados. A senhora trataria qual família? Eu trataria a família que A senhora procurasse trataria ajuda. qual família? As duas famílias procuraram a senhora. A senhora teria recurso para tratar uma família. A senhora trataria a família do bandido que assassinou o policial? Um recurso, eu trataria a família do policial. Obrigado. Porque certamente, e quando eu digo isso, eu não estou aqui defendendo bandidos. Não, longe disso. Eu não estou defendendo. E eu vou justificar minha pergunta depois. E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje, nos dias atuais, eu tenho mães que eu atendo como psicóloga que sofrem hoje a perda do filho, que foi morto na boca de favela, na boca de fumo. E eu conheço mães Entende? vagabundas e recebo telefonemas delas e elas sofrem como mãe que... Exatamente, por isso que eu filho fiz saiu questão. da barriga, tudo igual. Agora, eu fiz essa pergunta e vou justificar aqui porque eu fiz essa pergunta. Não quis emparedar a doutora, porque a doutora Vivi é nossa amiga aqui. É que eu fiquei muito indignado um dia que eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes, que é uma moça que eu reputo, uma das maiores repórteres da história da televisão brasileira. Ela fez um jogo lá, que falava de um filme, e no filme tinha um tiroteio de polícia com bandido, e ficava ferido o policial e o bandido. E os dois eram levados para a mesma unidade de atendimento lá no Rio de Janeiro. Só que o policial estava com ferimento menos grave e o bandido mais grave. E só havia uma equipe médica para atendimento médico. E aí ela fez a votação no programa. Quem deveria atender? Se o ladrão que estava à beira da morte ou o policial que poderia aguentar, porque o ferimento... E ali houve uma conversa e tudo. Não, tem que salvar o bandido que atirou no policial. Digno de honra. Eu quero dizer para vocês, honra. Com sinceridade de alma, e Deus pode me punir. Que se eu fosse o médico, apertava o ferimento para morrer mais rápido, o vagabundo, tá entendendo? Para mim, não tem dúvida. A educação que meu pai e minha mãe me deram, não tem dúvida que tinha que tratar o policial. Para mim, não tem dúvida. Não tem código de ética no planeta Terra, para mim, que diga quem tem que tratar. Você tá entendendo? Por um fator... Então é por isso que eu fiz essa pergunta para a senhora. Por um fator extremamente decisivo, né, Carline? Por quê? Quem que vai proteger Tem que outros? proteger o policial, é lógico, é o policial. Quem que vai voltar para as ruas para proteger outras policial, famílias? O vagabundo vai voltar para roubar. Vai voltar para a rua para fazer pior ainda. E aí nós temos que lembrar um ponto crucial. Vai parecer que eu sou cruel, mas é crucial isso. O bandido se envolveu naquela situação porque quis. O policial se envolveu naquela situação porque tinha que agir. Então ele foi obrigado a agir. Então, a família do bandido ainda tem entre aspas, aí, um consolo, porque foi o bandido que escolheu aquela situação. Agora, o policial não quer matar ninguém, não. O policial não tem sede de sangue, ele não tem desejo de sair e de roubar ninguém, não. E é por ele amor gostaria e de sair né? e às ruas policiais e voltar sem precisar fazer um boletim de ocorrência, para que não houvesse quer crime. falar, Alberto? Eu faço um comentário aqui, lembrando-me de um delegado que eu evitarei de comentar, mas ele me inspirou muito quando eu o ouvi falando, quando bandidos foram e assaltaram várias pessoas próximo de uma equipe dele que estava aplicando um teste de direção. Aí os bandidos chegaram e trocaram tiro com os policiais que estavam ali. Doutor Wood. Aí Hudson, tentaram emparedar o doutor Wood. Ele virou e falou assim, olha, aqui o que aconteceu foi um acidente de trabalho. Esse Nada vagabundo, esse bandido saiu para trabalhar, como muitos fazem todos os dias. Saem para roubar, estuprar, matar. Então ele saiu mais um dia para exercer o seu ofício. E houve um acidente de trabalho.
na verdade, parece crueldade, mas é sinceridade. Esse bandido que morre hoje, ele está simplesmente sofrendo o quê? Um acidente de trabalho. E ainda falou, e há familiares que nesta hora aparecem para encher o saco. Porque na hora em que esse bandido está aí querendo cometer, não aparece mãe, não aparece pai, não aparece ninguém falando, olha, ó, nós A queremos hora que chega o ajuda, tênis em casa, o dinheiro em casa, ninguém reclama. Tá bom, né? Gente, sobre as mulheres que estão aqui. Cadê as duas? Doutora Vivi Alagamba. Linda, sorridente, mas os números de violência às mulheres são assustadores. Colocando os números na tela, nós temos números aí sobre estupros, por exemplo. Nós estamos falando basicamente sobre estupros de mulheres, né? São 135 estupros por dia no Brasil. 135 por dia. Assassinato de mulher, só de mulher, são 12. 12 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Daqueles 160 e tantos assassinatos, 12 são mulheres assassinadas. Aí você tem casos também de agressões à mulher. Eu tinha até separado aqui casos de agressão à mulher. Mas eu vou confessar para vocês que eu perdi. Bota as imagens aí. Mulheres agredidas. São milhares de casos de mulheres agredidas por dia. Por companheiros, por maridos, por namorados, por chefes, enfim, agressões à mulher. Fora as que estão no ônibus e que o outro vem, faz as coisas e o juiz solta porque não tem nada a ver, né? Porque é um bando de juiz vagabundo também. Como é que vocês duas se sentem hoje? A mulher é ainda mais desprotegida neste mundo violento nosso? Olha, Carline, eu, infelizmente, eu tenho um caso na minha família, que é o da minha mãe, que sofreu agressão física por parte do marido dela, né? Só que no caso foi na Espanha, e tentou matar ela também. Então na Espanha também acontece isso? Acontece muito lá, o machismo é muito alto. Engana as pessoas que acham que isso é problema do Brasil. E isso acontece lá também, e é mais comum do que vocês imaginam. Lá todos os dias morrem várias também por conta do marido, né, do namorado e tudo mais. Então, por exemplo, eu já tenho um caso muito vivo dentro de casa. Então, então o que acontece? Eu já fico mais agressiva com esse tipo de tema. Porque se um homem levantar a mão pra mim, ele vai ter levantado só uma vez na vida, porque eu mato. Isso aí, sem sombra de dúvidas, me causa uma revolta de pensar que minha mãe sofreu, que minha mãe sentiu dor. Vocês não têm noção. É repugnante. Isso, pra mim, acho que tinha que ter leis mais severas. Não só leis mais severas, mas que fizessem cumprir, né? E não enxugar o gelo igual todo mundo fala. Você conviveu com esse agressor da sua mãe? Eu convivi. O que acontece? Cheguei a conviver, não chegou a acontecer nada comigo, não cheguei a ver na época, porque eu voltei pro Brasil. Eu não gostava dele. Alguma coisa já no meu coração falava que eu não gostava dele, que era pra me afastar. Você presenciou alguma agressão à sua mãe? Eu não presenciei, mas a minha irmãzinha presenciou. Eu, na verdade, uma vez estava no supermercado e ele apareceu e se fez presente ali, querendo intimidar. Como a gente tem ordem de distância dele, então a gente teve que acionar a polícia, falar que ele estava pelas redondezas, então a gente foi escoltada para casa. Foi uma confusão. Igual no Brasil. Igual no Brasil, foi escoltada para casa, né? Agora, lembrando, Carlinhos, que desse número de estupros, 49.275 por ano, isso são os números registrados, porque, infelizmente, Mais do que algumas o dobro. mulheres... Algumas não. A maioria das mulheres tem vergonha. Eu diria que o triplo disso, ela tem vergonha. São ameaçadas Porque, também. além de tudo, ela tem que se expor a uma situação que, às vezes, ela se sente Ultrajada. inferiorizada, né? Sim. Ou humilhada mesmo perante aquilo. Mas eu volto e vou olhar para a senhora aqui, sabe, olhando assim, olho no olho, eu vou dizer, você foi estuprada? Você sofreu algum tipo de violência? Você sofreu algum tipo de ameaça, de agressão? Não fique calada, não. Transforme isso numa ocorrência, transforme isso em punição, mesmo que branda, sabe? Nem que seja para encher o saco do cara lá, que a polícia chama lá 2, 3, 4 vezes lá, que ele não vai pra cadeia. Mas transforme isso em ocorrência. Eu não gosto nem de falar nesse tema, não, porque aqui é tão... Nossa, me dá uma ira. Revoltante. Uma ira. Sabe por quê?
É porque nós estamos aí analisando dados que deveriam permitir que políticas fossem, infelizmente a gente tem que falar isso mesmo, que fossem adotar medidas para minimizar o problema. Se não pode acabar, minimizar. Entra ano, sai ano, esses números aumentam cada vez mais. Sabe por quê? Porque aí chega lá no delegado, aquela que tem, então, o desprendimento, igual você está aqui clamando para que ela não deixe isso acontecer, chega lá, o delegado vai virar quando não é mulher. E olha que tem mulher que faz isso também, tá? Que vira e fala assim, olha, mas você não estava com uma roupinha muito curta? Você também não insinuou pra cima desse cara a que... culpa na vítima da mulher. Você também não dança funk? Você também não tava de roupinha lá, sensual demais? Por isso que eu falo, você tem que tomar vergonha, a autoridade. Tá? Você vai me cortar aqui, produção, mas eu vou falar aqui, ó. Atendo o clamor do cidadão Éder, mas aqui as autoridades têm que pegar um estudo desse e adotar medidas. A única política pública que eu já vi nesse país, e assim mesmo foi adotado por ele, foi imposto por uma comissão internacional, foi a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Não foi nem adotado pelo Brasil, não teve iniciativa. Foi uma coisa imposta pela a Comissão Americana de Direitos Humanos, né? Internacional. Foi a nação brasileira, ela foi apenada para adotar um dispositivo legal para que... Se isso tivesse acontecido aqui com a minha mãe, ela teria morrido. Teria, provavelmente. Quantas Hoje em já dia, morreram assim? Ela As teria imagens morrido. de Essa é a mulheres verdade. agredidas estão na tela, são milhares Olha isso, de uma mulheres grávida, agredidas. gente. Olha isso. E a maior agressão não é essa, né, gente? É o psicológico. Sim. São traumas que agredidas. carregam para o resto da vida. E por Traumatizadas. por isso que a mulher, Carline, ela tem que ser encorajada a denunciar. Porque talvez você não sofra, no momento da agressão física, o impacto tão grandioso como ele é no seu psicológico. E isso vai ser impactado posteriormente. No desenvolvimento da sua vida, você vai perceber o quanto isso te faz mal. Então, mulher, não tenha medo, não. Seja encorajada por amor próprio, tenha amor próprio, não permita. Como dissemos, conduta permitida é conduta aceita. Se você permite que ele faça isso uma vez, ele vai fazer de novo. E isso independe se ele é seu companheiro, se ele é amigo, se ele é um amigo de trabalho, não importa. Você tem que denunciar. Agressor é agressor. Eu só queria falar uma coisa. Ele vai te agredir, porque o agressor, ele vai agredir de novo. Exato. Ele está no instinto dele. Porque uma pessoa que é da paz não agride. Uma pessoa não agride. Vocês desculpem o meu olho, que eu estou com um problema muito grave no olho direito, por isso que eu não estou olhando muito para vocês, que a luz me atrapalha demais, tá bom? Mas eu estou dizendo para a senhora que está sendo agredida, uma certa vez uma psicóloga disse aqui, e a doutora Vivi talvez assine embaixo, é difícil, denunciar. Procure sua melhor amiga, converse com ela. Peça para sua melhor amiga ir com você, primeiro, num hospital ou numa psicóloga, ou ir com você numa associação de bairro que tem um atendimento de assistente social de mulheres, ou seja, você vai conversando com mulheres próximas a você, que te deixem você sentir fortalecida e protegida para você chegar Compartilhar o numa problema. unidade policial e relatar, e registrar, porque esse seu marido vai te matar. Esse seu marido vai continuar. E Carline, olha só, a doutora também deve constatar isso no dia a dia, porque ao longo dos 30 anos eu já atendi ocorrência em que a mulher apanhava muito, mas não largava o marido porque ela tinha que cuidar dos filhos. Ela apanhava muito, não largava o marido porque ele que dava o sustento da família. Ela era estuprada, mesmo estando na convivência conjugal, mas se submetia àqueles maus tratos sexuais do marido e não o largava em razão dos filhos, em razão, inclusive, da família. Que, olha, se não, minha filha, você vai ser mal vista. Não aceite isso. Pelo amor de Deus,
está sendo aqui... São os medos das perdas, né? E, na verdade, ela já perdeu há muito tempo. Já perdeu há muito tempo. Só E tem ela que uma não coisa conseguiu que- ainda perceber, porque os exatamente. filhos estão crescendo num ambiente violento como esse e certamente eles vão replicar esse tipo de comportamento. Sem dúvida, Olha o caso da Carol, ela disse que se homem chegar perto dela, ou seja, ela já criou uma defesa, Sim. né? O namorado dela deve estar assim, andando, tem que andar em paz. Que ande mesmo, Gente, né? vamos tocar. Tem muita gente perguntando sobre o CD e as blusas da Fernanda Fé. Fernanda Fé é aquela moça espetacular que teve no programa de ontem. Ela é uma funkeira gospel, sensacional, né? Bacana demais. Ela teve ontem aqui, ela canta funk gospel. Não tem nada daquelas mulheres peladas, nem daquelas letras. O funk dela tem uma letra muito legal. E ontem a letra que ela mostrou é das novinhas, essa aí. Em vez de você ficar postando foto pelada, se vendendo na internet, por que você não posta uma foto no Instagram lendo a Bíblia? Por que você não posta? E aí a gente falou, é mesmo, né? Ninguém posta isso, né? Dá pinta de crente, mas ninguém faz isso, né? E o funk dela fala isso. E ela deixou várias blusas, CDs, e tem outros artistas também. Na sexta-feira, vulgo depois de amanhã, nós vamos sortear essa cesta para vocês, tá bom? Mas podem ligar sem parar quantas vezes vocês quiserem, 31 3209 0005. Põe um pedacinho do clipe, que eu quero até retomar o assunto de ontem. Os olhos de papai do céu, novinha, sua beleza não está no seu rosto, não está no seu corpo, está no seu coração, sim, é novinha, novinha. A Fernanda veio ontem, né? Fernanda Fé é o nome dela. Veio ontem porque a gente estava tratando aqui. Ela é pastora, é cantora, é funkeira gospel. Ela veio ontem falar daquele boicote que alguns líderes religiosos estão propondo. Já teve um padre da Canção Nova, propôs, aquele moço do KLB, o Kiko, propôs, e o mais famoso é o André Valadão. Tem ele cantando, o André Valadão é um ídolo pop da música gospel, né? É nosso querido filho aqui do Valadão, aqui da Lagoinha. Um abração pro Valadão. E ele é um moço muito famoso, tem milhões de fãs do Brasil inteiro, vende muito CD, download, disco, não existe mais, né? Mas é um moço muito famoso, o Miltinho gosta muito dele, às vezes o Miltinho até exibe clipes dele na internet, mas enfim, o Valadão colocou um boicote no Facebook, uma proposta de boicote no Facebook. E vamos aguardar se vai chegar essa proposta de boicote que foi tão pedida por todos nós durante a manhã toda de edição. Estão me falando que não desceu por incompetência de toda a equipe que leva o TV Verdade a todos vocês todas as manhãs. E em nome de todos eu peço perdão a vocês. Que quando a equipe erra, o erro não é da equipe, é meu. Porque eu que erro, só o Carline erra. Anotem isso aí em casa, no caderno de caligrafia, e escrevam 1 milhão de vezes. Só o Carline erra. Mas, Vamos lá. chefe... Não, deixa eu fazer meu para-casa aqui. Só o Carline erra. Só o Carline erra. 1 milhão de vezes. Porque ninguém erra, aqui todo mundo é perfeito. Só eu erro. Então eu vou lembrar para vocês, né? Porque já que eu estou sozinho aqui hoje, apesar de ter meus amigos aqui, mas tecnicamente estou sozinho, o Valadão colocou um boicote no Facebook dizendo o seguinte: marcas que pregam ideologia de gênero para criancinhas, falando que menininho e menininha é tudo igual, que não tem diferença, não merecem o crédito dos cristãos. Então, ele defende que, se você é cristão, você não deve comprar nenhum produto dessas marcas que fazem propaganda falando que menina é igual menina, criancinha, ó, brinca de bonequinha, de carrinho, para crianças que ainda não têm o entendimento. E aí ele fala que não é para assistir canal de televisão e etc, etc, etc. O cidadão Éder disse que ele já boicota, que ele concorda com o Valadão e que já não compra nada. Sim. E que o que tinha em casa de sabão em pó ele jogou fora. Lagamba, você concorda com esse boicote? Ô, Carlinhos, eu não concordo, não. Não concordo. Eu não Por concordo, quê? não. Tipo assim, ok, você tem sua liberdade de escolha, mas eu vou escolher não boicotar. Eu acho
sei lá, acho de uma coisa mais baixa você boicotar uma coisa, é muito melhor você dialogar, mostrar argumentos, do que você sair boicotando esse tipo de coisa. Alberto. Não concordo. Não, chefe, é o que eu ia falar. Eu não só concordo, como eu gostaria que tivéssemos... Você é a favor do boicote? Sim, A favor. mas eu queria que tivéssemos uma ação mais vigorosa do que tão somente o boicote. Devia ter lei realmente nesse país, devia ter justiça nesse país, devia ter autoridade nesse país para poder impedir que coisas como essa fossem levadas a crianças. Crianças, elas ainda não têm a sua formação, não têm condições ainda de ter esse discernimento de opção sexual. A favor então, do boicote que finalmente em chega depois de defesa da 24 horas com uma rapidez incrível. The Flash. Super a favor Do boicote? do boicote. Você boicota? Tô sozinha. Sim, acho que tem outros meios Esse de sorriso fazer essa total e divulgação. radiante seu aí. Exatamente. Eu acho que as nossas crianças, elas merecem respeito, a nossa família, com respeito a cada escolha, né, da sexualidade de cada um, mas quanto a isso eu sou contra. Então tá. Então, você já votou ontem, espera, sossega o facho. É só porque eu lembrar Então, minha filhinha. vai lembrar depois. Filhinha votou que é contra o boicote. E lembrar ontem que a Fernanda Fé, que é uma cantora evangélica funkeira, votou contra o boicote. E ela justificou que prejudicaria muitos pais de família cristãos que trabalham nas empresas, que poderiam ficar desempregados, porque as pessoas não iam comprar mais o produto. A justificativa dela foi essa. Ótimo. Agora temos 3 votos aqui a favor do boicote proposto pelo Valadão, que é boicotar as marcas que estão pregando essa ideologia de gênero na cabeça de criancinha. Vou repetir o que eu falei ontem para vocês antes que vocês pensem besteira. Ninguém aqui é contra, e todo mundo sabe, e nós vamos falar de novo aqui, criancinha de 5 anos na escola pode usar o mesmo banheiro, lógico, pode brincar de carrinho, de boneca, tudo. Eles, entre eles, na inocência deles, a criança pode tudo. O que nós somos contra e debatemos foi, por exemplo, o que aconteceu na escola em Juiz de Fora. Chega uma drag queen numa escolinha de criança de 5 anos, menino e menina é tudo igual, não tem diferença, pode brincar de tudo. Toma, família brasileira. Aí não. Ela quer A fazer da realidade dela a imposição, realidade do outro. eu sou contra a imposição. Exatamente. O convívio das criancinhas entre elas é tudo igual, elas nem sabem disso e vão aprender com a idade, tá bom? isso aí. A imagem do boicote aí, chegaram muitas opiniões de ontem para hoje, vou ler algumas, vocês comentam com muita rapidez e concisão. A Ana diz aqui, a Ana é de Betim, um abraço, Betim. Aí na bancada tá difícil, hein? Tá salvando só o cidadão Éder, a bancada de ontem, ela fala. Obrigado, o resto Ana. é tudo anticristo. Esse doutor Ricardo é o anticristo? Obrigado, Ana. Eu acho que é mesmo. Ele gosta só do Fred contrário. Miranda, esse doutor Ricardo é um mala. Ah, gente, não vou falar porque ele não está aqui. Denise Félix, o Brasil é considerado o país com maior índice de assassinatos por hora e ninguém faz nada, é só demagogia, é o que nós estamos falando, Denise. E ainda dizem que tudo está no seu lugar. Priscila, meu Deus, sou mãe solteira e não preciso de homem para criar meus filhos, não. É isso aí, minha mãe não precisou de nenhum. Não, E quando arrumou, né, deu no que deu. Talvez O ela não precise, mas Anderson o filho que Silva, precisa. bom dia. O fulano de tal deve 4 anos para fulano. Isso é problema seu e dele. Sirlene, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra for pura e reta. Provérbio 20:11. Deve ser uma passagem bíblica. É, né? um provérbio. Paulinha, cidadão Edson, eu sou a fã. Assisto você aqui no norte de Minas. Obrigado, Paulinho. Um grande abraço para você. Um Cabrini, beijo também. vou ler e vou mandar um recado pro Cabrini. Vou ligar Esse é o pra ele. Carline, gente. Cabrini, de eu lá. tenho vários amigos homossexuais, porém não podemos acabar com os nossos princípios. Eu respeito homossexuais, nós também. Também. Matheus Santos, estou assistindo vocês, gosto muito de vocês. Nós gostamos de você também, Matheus. Obrigado, Matheus. Continue conosco. Alexandre Demar, que a única forma de protesto do consumidor é o boicote. Concordo com o Valadão. Concordo Aí, ó, também, porque nós não temos como dialogar, assim como a Carol sugeriu, não Carlos temos como dos dialogar com Santos, eles. eu sou pai de família, divorciado, tenho a guarda dos meus 3 filhos. Eu sustento meus filhos fazendo crochê. Ó. E os meus filhos, graças a Deus, são muito bem criados. Parabéns, Carlos. Parabéns, irmão. Wagner Souza, doutor Ricardo, cadê ele?
Aí está explicado, foi criado pela mãe e pelo irmão. E foi muito bem criado. Messias Oliver, educação vem de casa, o respeito vem de casa, independentemente de raça, crença, todos merecem respeito, concordo. É isso mesmo, de pleno acordo. Douglas Sabino, cadê o doutor Ricardo? Tá descansando. Nivaldo de Jesus, aqui de Vespasiano, bom dia, temos que boicotar, sim. Obrigado, Nivaldo. Isso aí, Nivaldo, um abraço. Bom dia, Manuel Martins, Raquel Soares, Carline, meus filhos são livres para brincar do que eles quiserem. Educação vem de cada um. Um grande abraço. Exatamente. É que nós falamos, Leidiane né? Guadalupe de Santana do Paraíso. Legal esse cara dizer, ou no programa de ontem, que todo mundo é bissexual. Queria ver se o pai dele trocasse a mãe dele por um outro homem, se ele achar que seria legal. Eu não entendo muito essas coisas, viu, Coronel? O senhor me desculpa. Jussara Cunha, vamos defender nossas crianças, não somos obrigados a engolir garganta abaixo essas coisas, Coronel. Sim. Perdão, é tosse. Geisa Ramos, Éder, você falou a verdade, você é sensato. Obrigado, Geisa. Você também é muito sensato. Rick Vamos Gomes, juntos. em política e sociologia, dividir para conquistar ou para reinar consiste em ganhar o controle de um lugar através da fragmentação. Parabéns, Rick, não faltou na aula, hein? Que coisa. E tem gente que faz isso com tamanha habilidade, o povo vai tudo atrás, né? E vai para a praça da estação, e vai atrás do ônibus, Ou e vai não pra vai cá, também, né? E vai pra... Não vai, fica vazio. E vai, né? E fica vazio de que já ia. Robson Martins, se propaganda... ele diz que falaram aqui ontem que não tem problema fazer essa propaganda do sabão em pó, porque propaganda não adianta nada. Ele falou, se propaganda não funcionasse, para que a Coca-Cola investe milhões e milhões dessas Claro que funciona, claro que funciona. E é perigosíssima quando mal feita ou feita com más intenções, como foi o caso da propaganda. Robson o sabão em pó Uberaba. quer me transformar em homo. Eu não vou sair pra 4 que anos é? na faculdade pra te ajudar a Esse pensar. sabão em pó quer me transformar em homo. Eu sou hétero, cambada. Vocês não vão me transformar. Pronto, falei. Meu Deus do céu. Gente, só dando uma repassada para vocês, infelizmente, no programa de hoje, vocês viram detalhadamente que nós temos, sem número na tela, 7 mortes por hora, né? 7 assassinatos por hora. Nós temos quase 3 mil carros roubados por dia. Nós temos quase 3 mil carros roubados por dia. Vocês viram no programa de hoje. Vocês viram no programa de hoje que são 168 assassinados por dia. Vocês viram no programa de hoje que um policial é morto por dia no Brasil. Isso falar do ano passado, que foram 437 policiais civis e militares mortos. Vocês viram que só de estupro são 135 casos por dia, um horror. E dos assassinatos, 12 são mulheres, 12 mulheres assassinadas por dia, 6 por hora, o senhor falou. Crê em Deus, pai. Fora os desaparecidos, que são 8 desaparecidos por hora, né? Eu quero a mensagem final da doutora Vivi. Bom, o mundo está aí, né? Vivemos numa sociedade violenta, mas nós podemos fazer a nossa parte. Construa o amor, plante o amor, porque certamente nós colheremos. O medo, ele vem de um pensamento, porque o pensamento ele gera comportamentos. Então, confie em Deus, foque na tua fé e acredite que dias melhores virão. A gente sempre tem que pensar nisso. Um abraço. Coronel Alberto, muito obrigado, doutora. Quero parabenizar os policiais militares e policiais civis, guardas civis, todos aqueles que protegem aos cidadãos em todo o Brasil. Porque vocês é que fazem a diferença diante de tanta inclemência no dia a dia. 437 já tombaram, mas tombaram para salvar milhões de pessoas nesse país. Eu quero dizer para vocês que a polícia continuará fazendo o seu trabalho. E confie. Olha, devote respeito, confiança, consideração a todos. E muito obrigado pela sua audiência e por mais uma vez nos ouvir aqui na bancada do TV Verdade. Obrigado, Alberto Luiz, o homem que sabe o que diz. Carol Lagamba, direto da Espanha para Minas Gerais. Carlinhos, hoje a gente discutiu temas tão importantes, passamos por assuntos tão
que eu acho que acrescentou para todo mundo, mas o meu recado vai para a dona de casa, vai para a filha da dona de casa, que sofre qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso, denuncia, não tenha vergonha. Eu falei isso aqui para Minas Gerais inteiro, expus a minha vida, expus a minha mãe, mas eu não acho que é uma exposição, eu acho que é um exemplo que deve ser tomado. Então, se você passa por esse tipo de coisa, de situação, denuncie, procure ajuda. E estamos aí, um beijo e até a próxima e obrigado pela audiência. Cidadão Éder, muito obrigado. Bem, Carline, eu quero dizer o seguinte, pior que o grito dos maus é o silêncio das pessoas dita boa. Essas pessoas têm que agir, têm que reagir. Eu não estou falando em entrar em embate físico, sabe, trocar tiro, não é nada disso não. Mas nós temos que reagir, nós temos que exigir o nosso pedaço. Tem gente que acha que está tudo bem nesse país. Esse é o cara que está com dinheiro no bolso, que está com segurança, via de regra, paga por nós. Então nós temos que reagir. Não aceite nenhum tipo de violência. E faça uma coisa, quando esse programa começou, a gente não sabia como é que o telespectador reagia. Agora sabemos. Sabe por quê? Porque nós recebemos a mensagem de vocês aqui via Twitter, via Instagram e redes sociais em geral. Faça o militar saber que você apoia o trabalho dele. Dê a ele um bom dia, dê a ele um aperto de mão, respeite esse militar, ofereça um copo d'água para ele quando ele está trabalhando no seu bairro. Faça a sua parte, invista naquele que cuida da sua segurança. Muito obrigado, cidadão Éder. Muito obrigado a toda a equipe da Ponto M. Eu não pedi essa imagem, eu quero agradecer aqui a Ponto M, que através da Sarinha e toda a equipe da Ponto M está vestindo o Carline no TV Verdade. Muitas mamães, muitos papais me param na rua e perguntam: Carline, você está lindo no TV Verdade? Eu falo, eu uso Ponto M no TV Verdade. Um abraço para todo o pessoal da Ponto M, muito obrigado, viu? Ele morreu faz tempo já. Tem mais de 20 anos que ele morreu e tem 30 que ele escreveu essa música. Parece que ele escreveu hoje cedo. Que país é esse, minha gente? Até amanhã. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaiaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas sonhando solto, manchando os papéis.